Beleza? Bom dia. Então é o seguinte, pessoal. Hoje a nossa aula é sobre comprimento de circunferência e comprimento de arco, tá? Eu vou fechar minha câmera, já está apresentando a tela para vocês, né? Ok? Tudo bem? E a partir daqui, lá na página 207 da apostila de vocês, nós vamos começar a dar uma olhadinha na nossa aula, tá? Dúvidas até aí, galera? Então, vou dar uma olhadinha naquilo que vocês falaram em relação à aula, tá? O horário, porque isso foi passado para a Manu, o horário certo, 8h20, às 9h, tá? E a partir daí a gente vai conversando, tudo bem? Sobre os últimos exercícios que eu passei para vocês, da página 206 e 207, alguma dúvida? Gostaram daquelas questões? Vocês falem comigo, tá? Que agora eu estou apresentando, daí eu não consigo mais ver vocês, tá? E aí, gente, conseguiram fazer? Aquelas relações métricas na circunferência, corda-corda, secante-secante, secante-tangente? Estão fazendo os exercícios, pessoal? Qual é a página mesmo? 206 e 207. Eu não consigo fazer a 29, senhor. 29, deixa eu abrir aqui. Ah, tá. 29 é a mesma coisa que ele falou anteriormente, tá? Deixa eu abrir aqui para ti, ó. Vou compartilhar. Toque. Ó, 29, tá vendo aí a tela já, Lucas? Uhum. De boa? Então é o seguinte, é a mesma ideia, só que tá vendo que tem várias retas aqui? Então eu completei já os dados aqui, porque ele fala no enunciado que PA é 9, AB é 16, PC é 5, beleza? E ele quer saber a trajetória, se o objeto foi atingido na letra A. Deixa eu ver aqui. Ok. Se o objeto foi atingido na posição do ponto D, olha só, na posição do ponto D, qual a distância percorrida pelo projétil que o atingiu? Então, o ponto D está aqui, ó. Então, ele quer a distância do objeto, então ele fala as três figuras, disparos efetuados a partir de P. Então, ele quer a distância na letra A de P até D, entendeu? Essa é a ideia. Então, a partir daí, você tem que tentar enxergar aquilo que nós vimos. Se você apagar aquela reta vermelha de cima, você vai ver esta reta aqui e esta reta aqui. Só deixa um minutinho, que eu ouvi um barulhinho. Aí... Ok. Então, estão vendo aqui que nós temos duas retas secantes? Então, nós vamos fazer exatamente aquilo que ele falou, PAPB, PCPD, entendeu? Lembra daquela fórmula que eu passei para vocês? Então, ele fica fácil, né? Então, ficará 9 vezes, ó, sempre a parte de fora, vezes o total. Então, aqui 9 mais 5, 25. Igual PC, 5, vezes, agora nós queremos essa medida x. Então, eu posso colocar 5 mais x. De boa? Entenderam aquilo que eu fiz aqui? Dúvidas? Dúvidas? Nenhuma? Então, agora a gente Não. continua. Então, eu posso simplificar já. Ó, esse aqui com esse aqui eu já simplifico. Ó, só um minutinho. Permitir. Bom dia, bom dia. Quem está entrando agora, bom dia. Então, eu posso simplificar. Ficará 1 aqui, ficará 5 aqui. 5 vezes 9, 45. Igual a 5 mais x. Percebe? Portanto, x igual a quanto? 40. X é 40. Ó, quem que a gente marcou X? A gente marcou X a distância de C até D. Mas ele quer a distância do tiro, né? Então, a resposta seria aqui... Então, seria X mais 5, ou seja, 45. Beleza? Dúvidas? Era essa daí, garoto? A B também. A B também, mesma coisa. Então, olha só, dá uma olhadinha na B agora. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou pegar essa parte aqui, ó. Como eu consigo mover tudo de uma vez só, eu já coloco para baixo. E agora eu coloco a B aqui. Vem aqui, Bzinha. Agora a B, ele quer para outra trajetória. Ele quer qual é a distância percorrida pelo projétil pela direção
trajetória cuja direção tangenciou o lambda, vamos dizer assim, né? Então aqui vamos dar uma apagadinha agora aqui, ó. Toque, toque. Vamos dar uma geral aqui. Pronto. Então agora o que ele quer? Ele quer exatamente a distância de P até E. Então ele vai criar essa distância tangencial aqui, ó. E daí nós vamos ter que invocar aquela regrinha que nós vimos que envolve a tangente e a secante, ok? Sempre a partir do ponto P. Então eu posso pegar essa tangente aqui e esta secante aqui, ó. Percebe? Eu não preciso pegar o PD, eu posso pegar o PB. Mesma coisa. Lembrando que a tangente sempre vai ser ao quadrado. Então, se nós chamarmos... Agora, só um minutinho. Bom dia, Giovana. Então, se nós pegarmos agora as distâncias que ele quer, então nós vamos ter o seguinte, ó. Então, nós vamos ter a tangente PE ao quadrado. Vai ser igual a PA, PB. Então, 9 vezes 25. Percebe? Entendeu? Lembrou disso? Ó, se a gente for desenhar aqui, ó, uma circunferência. E nós temos aqui duas retas. Nós temos uma reta que é tangente e a outra reta que é secante. E as duas estão se cruzando nesse ponto P aqui fora. Então, eu sei que a tangente... Então, o que nós vamos ter aqui? Ó? Vamos colocar os pontos de tangência. Ponto de tangência esse aqui e os pontos da secante são esses aqui. Então, aqui é o ponto T de tangente. Eu vou colocar A e B aqui, ó. Percebeu? Então, agora, a partir daqui, nós precisamos lembrar aquela regra, né? Aquela regra prática. Então, nós sabemos que o ponto PT, a distância PT ao quadrado, porque é tangente, então é ao quadrado, forma aquele triângulo retângulo, né? Bom dia, bom dia. Forma aquele triângulo retângulo, né? É igual a PA vezes PB. Então, PA vezes PB. Não esqueçam, ó, PA, pessoal, é essa distância aqui só. E cadê o PB? PB é toda a distância, ó. Toda a distância. Entendeu? Então, de fora vezes o total. Maravilha? Então, essa é a fórmula. Então, se nós olharmos para o desenho aqui, ó, nós vamos encontrar exatamente isso aqui. Beleza? E daí ficou fácil, né? Eu não preciso colocar 9 vezes 25. Se eu for extrair a raiz... Opa! Se eu for extrair a raiz quadrada, ó, então P, eu já vou extrair a raiz quadrada do produto. E eu sei que 9 e 5 são quadrados perfeitos. Ou seja, P é igual a 15. Maravilha? Olha só que coisa linda. Dúvidas, pessoal? Show de bola, né? Maravilhoso. Obrigado. Qualquer coisa, pergunte, tá? É isso aí, galera. Vamos participar, vamos perguntar. Gostaria que vocês, por favor, escrevessem no chat o nome completo de vocês, tá? Então, escreve no chat o nome completo de vocês, vai servir como tarefinha. Como tarefa, não, como chamada pra gente, tá? De boa? Vamos continuar, pessoal, vamos continuar. Então, agora... Ó, uma coisa, pessoal, para evitar qualquer confusão, tá? A aula de vocês de segunda-feira é sempre 8h20, tudo bem? Sempre vai ser 8h20, tá? Agora, não me perguntem por que a Manu colocou 7h30 lá, porque eu falei para ela dar uma olhadinha, pedir, ai. Deixa eu ver aqui. É, mas olha só, no calendário antigo estava 8h30, não estava? No calendário antigo. E nesse calendário tá errado. Então tá, beleza, passou. Joia? Então é o seguinte, meu povo querido. Vamos dar uma olhadinha agora em relação ao novo assunto que nós vamos ver, tá? Tá de boa essa apostila? Quem entrou agora, então, pessoal, só presta atenção numa coisa. Alguns alunos estão falando que a prova estava difícil. Então, o que vai acontecer, pessoal? Eu vou dar uma olhadinha nela com carinho, tá? Vou corrigir as questões. Como vocês mandaram para mim por e-mail, eu vou imprimir as provas de vocês, tá? E eu vou corrigir tradicionalmente com caneta. Então, eu vou fazer uma videoaula, eu vou gravar para vocês essa videoaula em relação às correções. Eu gostaria que vocês tirassem as dúvidas daí, tá? Beleza? Mas eu digo para ti de coração, a prova não estava difícil, não fala isso. Joia, a gente vai dar uma olhadinha, então, se vocês tiraram, né? Professor, pô, eu fui muito mal, tal, daí a gente conversa, a gente vai ver um trabalho extra, mas eu preciso que vocês estejam assim, ó, afiadinhos, tá? Alguém quer falar alguma coisa? De boa? Ninguém quer falar nada? Então tá. Então, gente,
Vamos lá, página 207, nós vamos começar a trabalhar agora com o comprimento da circunferência. Essa parte aqui, ó, pessoal que chegou agora, nós corrigimos a questão 29 do exercício, tá? Letra A e letra B. Joia, essa videoaula está sendo gravada, então vocês poderão assistir o vídeo depois, tá? Eu vou limpar a tela aqui, ó, e agora a gente vai começar a trabalhar com com algumas coisas, tá? Estamos lá na página 207 da apostila de vocês, tá? 207. Então, 207, ele vai trazer para vocês algumas coisas que são bem tranquilas, que vocês já viram no segundo ano de ensino médio. Então, vocês estão na vantagem. Lembrem que terceirão é revisional, é para vocês colocarem a mão na massa e fazerem exercícios revisionais, tá? E começar a trabalhar, pensar já no vestibular. Então, é o seguinte, o que nós vamos ver aqui? Eu vou ver com vocês algumas coisas. Primeiro, vamos desenhar uma circunferência. Está aqui a circunferência. Tá? Essa circunferência, necessariamente, é claro que ela precisa ter um raio. Eu vou desenhar o raio dela aqui. Já. Bem, vocês já sabem, desde o 9º ano, que o comprimento total de uma circunferência é 2πr. 2 vezes o π vezes o raio. Então, o que é o comprimento? Comprimento é exatamente isso aqui. Dá para se dizer que é o perímetro dela. Beleza? Esse é o comprimento. Joia? Alguma pergunta até aqui? De boa, né? Só que agora, a partir daqui, nós vamos fracionar a circunferência. Então, eu vou pegar, não vou pegar a circunferência inteira, eu vou pegar uma fatia dela. Então, vocês já lembram que essa fatia aqui, ó, então eu vou apagar o restante, olha só o que eu estou fazendo, eu vou apagar o restante, e agora eu quero trabalhar somente com este arco de circunferência. Olha só essa fatia. Essa fatia, necessariamente, ela deverá ter um ângulo central. Ah, esse ângulo central. E esse ângulo central, ele é diretamente proporcional ao comprimento do arco da circunferência. Agora, eu não estou mais medindo ela inteira. Eu estou pegando somente um arco da circunferência. Entenderam a diferença? Então, necessariamente, a partir daqui, nós precisamos ter uma medida do ângulo central. Esse ângulo central é super importante, super. Na verdade, esse ângulo central, ele poderá ser apresentado para vocês de duas formas. Ó, ângulo central. Deixa eu colocar aqui. Esse ângulo central, ele poderá ser apresentado tanto em graus como em radiano. Lembram disso? Então, nós podemos escrever assim, ó. Eu sei que π radianos está para quantos graus? 180 graus. Lembram disso? Dessa regra de 3? E a partir dessa identidade aqui, ó, que um π radiano é igual a 180 graus, nós podemos transformar o ângulo central tanto em graus quanto em radiano. Não importa a ordem. Mas assim, eu vou passar para vocês duas formas para calcular o comprimento do arco da circunferência. Então, o L aqui, pessoal, o L aqui, ó, é o comprimento do arco da circunferência. Na verdade, esse arco ele vai ser apresentado aqui para vocês com dois pontos, A e B. Então, o arco AB ele vai ser escrito assim, ó, algumas literaturas trazem assim para vocês, ó, beleza? Então, essa é a configuração da nossa aula de hoje, ó. Comprimento do arco AB, ok? É o arco AB, vou colocar até aqui melhor. E a partir daí, ele sempre vai estar relacionado a um ângulo central. Vocês não podem esquecer isso. Agora, olhando para a nossa matemática básica, o que nós podemos enxergar aqui? Como que nós podemos chegar a medir o comprimento de um arco? Bem, nós temos duas formas. A primeira é a tradicional. Então, tudo vai depender do ângulo central. Então, é o seguinte, ó, comprimento do arco. Vou colocar agora aqui para vocês calcularem. O comprimento do arco, ele pode ser feito de duas formas. Primeiro, eu posso usar a regra de 3, simples. 360 graus está para 100% da circunferência, né? Mas como nós estamos trabalhando com comprimento, qual é o comprimento 100% da circunferência? O comprimento 100% da circunferência é exatamente isso aqui, ó. 100% da circunferência, 2πr. Então, a gente vem para cá e escreve a regra de 3.
2πr está para 360 graus. Assim como alfa, que é o ângulo central descrito, está para L. Olha só que coisa linda. Eu vou usar isso aqui se o alfa estiver em graus. Ok? Se o alfa estiver em grau. Mas, professor, e se o alfa estiver em radiano? Você tem duas opções. Você pode transformá-lo em grau, conforme esta relação aqui. Vocês lembram dessa relação, galera? Oi. Lembram dessa relação? Todo mundo? Não? Ó, vamos dar uma olhadinha então aqui, ó. Essa é uma relação super importante, tá? Então ela transforma grau para radiano. A gente vai fazer exercícios depois. Eu posso, então, de duas formas, transformar o ângulo central em grau e utilizar esta regra de 3. Vocês entenderam essa regra de 3? Falem comigo. Entenderam? Sim, sim. O que é proporcional aqui? Como que a gente está fazendo a relação? 360 graus é o ângulo central, é o ângulo total da circunferência, uma volta completa. Aí está para 2πr. 2πr é o quê? 100% também. Mas 100% de quê? Ah, é o comprimento total da circunferência. E a partir daí, a gente relaciona as partes. A parte do ângulo central em grau, a parte do comprimento L. Tudo bem? Que é exatamente isso aqui que nós estamos desenhando aqui. Dúvidas? De boa? Aham, Oi, de boa? de boa. Agora, se o ângulo central estiver em radiano, caso o ângulo central esteja em radiano, eu não preciso fazer a transformação. Tem uma segunda fórmula. A segunda fórmula vai ser essa aqui, ó. Segunda fórmula para alfa em radiano. Alfa em radiano. Então, nós podemos usar essa linda fórmula aqui, é o lar. L é igual a alfa vezes R. Ai, coisa linda, professor! Olha só, lar docilar. É o lar, quem que é o L? O L é o comprimento da circunferência. Ó, conforme o desenho aqui, ó. Deixa eu clicar aqui. Conforme o desenho aqui, ó. Nunca esqueçam dessa fatia aqui, tá? Então, nós temos aqui o ângulo central, o raio, que é claro que você vai conhecer, e o L que você quer determinar. Então, ó, se o ângulo central estiver em radiano, só em radiano, você usa essa fórmula aqui, ó, o lar. Ok? L, comprimento do arco, é igual. É alfa em radianos vezes o raio. Dúvida sim. A nossa aula de hoje dá para se dizer que é exatamente isso aqui, ó. Merreca, né? Olha que coisa linda. Maravilhoso? Alguém quer falar alguma coisa? Me falem, por favor. Vamos lá, gente. De boa? Posso continuar? Ó, quem chegou agora, por favor, anote o nome completo. Seguinte, quem chegou agora, anote o nome completo no chat, tá? Beleza? No chat. Ô, Felipe, tu escreveu aqui no chat que tu não foi mal porque tu pesquisou alguns conceitos e fórmulas, mas as fórmulas que eu passei não foram suficientes, Felipe? Fala comigo. Cadê o Felipe? Oi, Felipe. Ô, Opa, certo. oi, e aí? Mas as fórmulas que a gente viu na aula, você não achou suficiente? É que assim, tu tá me dando um feedback, tá? Daí a gente dá uma olhadinha. Acabei não compreendendo bem algumas fórmulas, nem reparei, Aham. então eu pesquisei na internet mesmo. Tá, mas tu acompanhou bem as videoaulas, fez assim os exercícios da apostila, Algumas eu consegui acompanhar, né? é que o que eu sinto falta um pouco do pessoal do terceiro ano é o tira dúvidas, entendeu? Então, tipo assim, a gente vai ter aula sexta-feira de exercícios, olha só. Mas só que eu já passei os exercícios para vocês lá na Senec, né? Já passei, tá lá, ó, página 209, 211, questão 30 a 38. Mas assim, ó, depois vocês precisam ir lá no final da apostila fazer aquelas outras questões, tá? Então não é só ficar fazendo essas questões fáceis. Vocês precisam ir lá cavar as questões de vestibulares, tá, gente? Então vamos se ajustar. Vocês, por favor, podem contar comigo. Aquilo que vocês precisarem, vamos conversando, tá? E nesse formato, se precisar, eu faço uma videoaula extra, eu gravo para vocês algumas correções, tá? Beleza? Mas eu me preocupo em relação a isso, tá? Eu realmente fico preocupado com vocês, tá? Se vocês estão entendendo, se vocês estão conseguindo fazer os exercícios, tá? Joinha? Beleza. Então vamos continuar aqui, galera. Então agora,
Vamos fazer exercícios. Página 209. Página 209, vamos lá. Todo mundo abre a apostila. Joga essa preguiça para fora. Página 209. Vamos fazer algumas questões. E vamos conversando aqui, tá, pessoal? Vamos lá, ele quer o peri... Oi, alguém falou comigo? Eu, Oi. a Grazi. Oi, Grazi. Até que horas vai essa aula? Até 9 horas. Ah, tá aqui às 9 a gente tem outra aula. Ok, joia. Então é o seguinte, qual é o perímetro de cada circunferência a seguir? Vamos dar uma olhadinha nessas questões aqui. Página 209, tudo bem? Então, a primeira questão é essa aqui, ó. Dá uma olhadinha naquilo que ele te deu. Olha só o desenho. Você precisa catar quem aqui para calcular o perímetro da circunferência? Qual é o perímetro da circunferência? Você tem que chamar essa fórmula aqui, ó, 2πr. Então, para isso, você precisa ter o raio. Olha para essa circunferência. O que ele te deu? Ele te deu uma corda e ele te deu o raio. Ó, o raio. Ele te deu uma distância do centro até essa corda, perpendicular. E aí, o que a gente faz? Cadê o raio? Ó, a gente tem que saber traçar o raio no lugar certo. Eu vou ampliar a figura aqui, e a partir daqui, olha só, onde que estará o raio aqui, pessoal? O raio está aqui, ó. Esse é o raio. Mas a partir daqui, a gente já está olhando para um triângulo retângulo. Então, esse triângulo retângulo aqui, ele tem hipotenusa igual a R, ele tem um cateto igual a 12, e o outro cateto, esse cateto vermelhinho aqui, ó, daqui até aqui, ó, é a metade do 10, é o 5, pelas propriedades que nós vimos. Conseguiram perceber isso aqui? De boa? Não. Então, por Pitágoras, R ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Respira, alguém quer falar alguma coisa? De boa? Conseguiram ver isso? Oi? Jennifer, tudo bem, Jennifer? Tá conseguindo? Oi? Tá conseguindo acompanhar? Então, olha só, se o raio... Oi. Então, ficará 144 mais 25, 169, maravilha? A partir daqui, o raio é igual a 13. Se o raio é 13, ele quer o comprimento da circunferência. Então, agora ficou fácil. Comprimento é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Então, ficará 26 πs. Ô, gente, não vamos transformar π em 3,14, não, tá? Vamos deixá-lo em π. De onde saiu esse 26 aqui, pessoal? 2 vezes o raio aqui, ó. 2 vezes o raio, que é o diâmetro. Então, 2r, 2 vezes 13. Joia? Dúvidas? Fácil, né? Gostaram dessa questão? Vocês viram que a gente teve que mexer um pouco nela, né? Na letra B aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha na letra B. Olha só, e agora minha pergunta é simples. Cadê o raio da circunferência? O que você enxerga aqui? Ah, professor! Vocês estão vendo esses dois risquinhos aqui, aqui e aqui? Isso quer dizer que ele dividiu a circunferência em 3 partes iguais. Se é em 3 partes iguais, necessariamente esse triângulo é equilátero. Equilátero. E daí, meu povo, vocês precisam lembrar das propriedades que nós vimos nas últimas aulas. Então, olha bem aquilo que a gente viu. Eu tenho o centro da circunferência aqui, ó, mais ou menos. Vou colocar até um pouco mais para baixo. Aqui. Oi, oi, oi. Centro da circunferência. Cadê o raio? O raio pode estar apontado para cá, ou o raio pode estar apontado para cá. Aqui está o raio. Depende daquilo que você quer fazer. Entendeu? Dúvidas? Agora, eu passei para vocês que o raio desta circunferência aqui, ó, com um triângulo inscrito nela, um triângulo equilátero, vai ser 1/3 da altura do triângulo equilátero. Lembram dessa fórmula? Onde a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Ó, aqui tu já mata a questão brincando. Se você observar isso aqui. A altura, ou o raio da circunferência circunscrita ao triângulo é 1/3 da altura do triângulo equilátero. Dúvidas? Ok. Agora, e se você não fizer isso? Você tem outro caminho para fazer?
E aí, o que a gente pode ver isso? O que a gente pode fazer para determinar o raio da circunferência? Igualar as duas equações. Oi? Igualar as duas equações. Isso, igualar, a gente vai trabalhar. Mas eu posso também pegar um outro caminho para vocês, tá? A gente pode pegar exatamente isso aqui, quer ver, ó? Eu posso pegar isto daqui, apagar, e eu posso fazer o raio a partir daqui, quer ver, ó? Do centro da circunferência, o raio vai estar aqui também, não vai, ó? E daí eu vou tentar traçar um triângulo retângulo, ó. Lembram disso? Beleza? Como o lado do triângulo equilátero é 12, aqui ficará 6 e aqui ficará 6. Vamos lá, é triângulo equilátero. Então, esse ângulo do triângulo equilátero é 60 graus. Então, esse ângulo, perdão, esse ângulo aqui dentro vai ser quantos graus? 30 graus. Lembram disso aqui também? E aí, de boa? Tudo bem? Entenderam? Então, a gente pode fazer isso aqui, para achar o raio da circunferência. Show, show, show de bola. Não tem problema nenhum, sem estresse. Joia? Mas, nós podemos determinar a medida do x. Ah, desculpa, aqui não é o raio. Nós podemos determinar essa medida x aqui, ó, desta forma aqui. Então, esse aqui eu vou apagar. Ok? E a partir daqui nós vamos utilizar essa relação métrica. Pronto, só para vocês não se confundirem. Então, aqui, sendo que o ângulo central é 30 graus, o ângulo central, o ângulo do triângulo equilátero é 60, e ele vai cortar pelo raio, então vai ser a bissetriz 30. Então, a partir daqui, nós podemos escrever assim, ó, tangente de 30 graus é igual a coca, cateto oposto sobre cateto adjacente. Mas eu não vou escrever tangente, eu quero a hipotenusa, então eu vou estudar o cosseno. Cosseno de 30 graus é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Entenderam? Qual é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2, igual a 6 sobre R. Multiplicando o cruzado, nós vamos ter raio igual a quem? 12 sobre a raiz de 3. Acompanharam até aqui? De boa? Dúvidas, pessoal? De boas, de boas, de boas? Posso continuar? Então, agora, se o raio é isso aqui, vamos ter que racionalizar ele, tá? Então, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3. Então, nós vamos ter igual 12 raiz de 3 sobre 3. Ou seja, o raio, simplificando, é igual a 4 raiz de 3. Dúvidas até aí? De boa? Esse é o raio. Só que tem um detalhe, tá? Aquela fórmula que eu passei para vocês, de 1/3 da circunferência, a circunferência está circunscrita. Então, o x que nós encontramos aqui, ó, esse x aqui, ó, se eu quisesse usar esse x aqui, ele sim seria 1/3 da circunferência, tá? 1/3 da altura da circunferência. Então, só deixa eu retificar aqui para vocês. Este x aqui, ele é 1/3 da altura da circunferência. Não é o raio, é o x, tá? O raio vai ser ao contrário, quando o triângulo estiver circunscrito à circunferência. Beleza? Então, lembra aquela forma que eu passei do raio? O raio não é 1/3, não. O raio é o apótema da circunferência e do triângulo equilátero. Joinha? Dúvidas? Querem falar alguma coisa? Por favor, estão me acompanhando? Fala comigo. Sim, uhum. De boa? Entenderam que eu acabei de falar que esse x é 1/3 da altura da 1/3 da altura do triângulo equilátero? De boa? Porque é o apótema dele, tá? Agora sim, agora nós vamos calcular o comprimento da circunferência. Então, o comprimento da circunferência vai ser c igual a 2 vezes o π. 2 vezes o π vezes o raio. Cadê o raio? 4 raiz de 3. Ou seja, o comprimento é 8 raiz de 3 vezes o π. E Zé Fini. Maravilhoso? De boa? Gostaram de usar a trigonometria básica? Ok? Pode ser assim? Joia, beleza? Então, só, por favor, esqueçam aquela primeira forma que eu passei, tá? Ela está errada, tá? O raio, nesse caso, não é 1/3 da altura. No caso, ele é 2/3, tá? 2/3 da altura. É 2/3. Querem fazer uma continha aqui rapidinho? Olha só.
Deixa eu só provar para vocês. A altura é igual a L raiz de 3 sobre 2. O L é igual a 12. Então, vamos calcular primeiro a altura. 12 sobre 2, 6 raiz de 3, fechou? Agora, o raio, 2/3 de 6 raiz de 3. Então, se a gente for simplificar aqui, ó, 6 por 3, 1, 2. 4 raiz de 3. Olha quem que a gente encontrou. 4 raiz de 3. O mesmo raio. Uou! Viu? Agora sim, ó. Isso quer dizer o quê? Que o raio da circunferência, ele vai pegar essa parte aqui, pessoal, ó. Não, por favor, não estejam devaneando. Ó, o raio tá aqui, ó. Ah, garoto esperto. Esse raio da circunferência aqui, ó, estão percebendo aqui? Ele é 2/3 da altura do triângulo equilátero. Dúvidas? De boa? 2/3 da altura do triângulo equilátero. Agora sim. Agora ficou maravilhoso. Joia? Podemos continuar? Se eu estou indo muito rápido, me falem, por favor. Falem comigo, tá? Aqui, próxima questão, letra C. Letra C é essa aqui. Ah, agora sim, mudou. Olha só que coisa linda. Minha pergunta é simples agora. Agora sim, olha só. Vocês estão vendo que isso aqui também é um triângulo equilátero? Vocês lembram daquela propriedade das tangentes, ó? Olha só. Então, essa parte aqui é igual a todas, ó. Aqui também é 10, aqui também é 10 e aqui também é 10, ó. Primeira interpretação é essa. De boa? E cadê o raio da circunferência? O raio da circunferência. Vamos desenhar o raio. O raio parte do centro e vai apontar para cá. Ah, garoto, esse é o raio da circunferência. Vamos lá, agora me ajudem. O raio dessa circunferência aqui, agora sim, ele é o quê? Deste triângulo equilátero. Agora sim, o raio aqui é 1/3 da altura do triângulo equilátero. A altura é igual a L raiz de 3 sobre 2. L raiz de 3 sobre 2. Pessoal, posso continuar com essas fórmulas aqui? De boa? Estou entendendo? Sim, sim. Beleza? E qual é o lado do triângulo equilátero? 20. O lado é 20. Então, agora, para a gente achar o raio, ficou fácil. Primeira coisa, o que você vai fazer? Calcular a altura. Então, a altura do triângulo equilátero, desse triângulo vermelho todo, toda essa altura aqui, ok? Toda essa altura aqui, estou calculando. Então, H vai ser igual a L, raiz de 3 sobre 2. Ou seja, H igual a 10 raiz de 3. Ó, esta é a altura toda. Mas a altura do triângulo equilátero está exatamente em cima do raio da circunferência. Ó, o raio está aqui, ó. Então, qual é a proporção do raio dessa circunferência? É exatamente 1/3. 1/3 dessa altura. Então, o raio, aqui nós escrevemos como sendo a altura que a gente acabou de encontrar aqui, dividido por 3. Ok? Então, ficará 10 raiz de 3 sobre 3. 1/3 dela. Pimba! Esse é o raio. Uma dúvida? Então, portanto, comprimento 2πr. 2πr. Opa, deixa eu abrir a tela aqui. 2πr. Quem que é o raio? 10 raiz de 3 sobre 3. E só arruma isso aqui, né? Dá uma ajeitadinha. Ficará 20 raiz de 3 sobre 3 vezes π. Ó, π nós não estamos transformando em 3,14. Não precisa, merreca. Dúvidas até aí? De boa? Só para descobrir o raio também, poderia fazer aquele esquema de fazer um triângulozinho ali, já que é um triângulo equilátero, aí tem 30 graus e descobrir o cateto oposto, que seria o raio. Claro que pode. Isso, você tem duas opções. Eu, particularmente, eu digo para ti, como eu sou, né, da matemática mesmo, ó, eu gosto dessas relações aqui, ó. Eu gosto dessas relações aqui, tá vendo aqui, ó? Então, isso aqui já tem que estar na veia. Mas, meu querido, você pode ir para cá, ó, e jogar o triângulo retângulo aqui, ó. Conforme nós vimos aqui no cosseno, tá vendo? O cosseno de 30 igual ao cateto adjacente sobre hipotenusa. Show de bola! Aqui você também deveria desenhar daí o triângulo. Daí nunca esqueça, né? Ó,
Você ia apontar para o vértice. Ó, pronto. Criou o triângulo. Beleza? Mesma coisa. Entendeu? Joinha? Certo. Daí aqui no caso, ó, esse segmento aqui que eu acabei de passar, você não ia calcular. Você iria calcular o cateto oposto e quem mais? O cateto adjacente. Esse aqui, ó. Beleza? É bem tranquilo, tá? Vocês podem usar a trigonometria aqui, porque se vocês perceberem, nós vamos pegar este, ó, se a gente for fazer exatamente isso aqui, ó, dá uma olhadinha aqui no quadro, ó, isso aqui e isso aqui, olha o que a gente está fazendo. A gente dividiu, vou até apagar essa parte aqui, ó. A gente dividiu 360 graus em 3 partes iguais, não dividimos? Ó, tá vendo aqui? Então a gente já sabe que cada ângulo aqui, central, cada parte é 120 graus. Quando a gente traça isso aqui, ó, a gente está cortando ele ao meio. Então ficará 60 graus aqui. Ok? Ou, de igual forma, se você quiser, você sabe que o ângulo de um triângulo equilátero é 60 graus, o ângulo interno. Então, isto aqui é metade, é 30. E corre para o abraço, acha o raio da circunferência aqui, ó, por trigonometria. Ok? Também dá para fazer. Show de bola, muito bem observado. Agora é o seguinte, por favor, me ajudem no horário. Vocês têm aula agora? 9 horas? Tem? Sim. Quari. Mari? Acho que é 9h10, não é? Eu acho que é 9h10 pelo horário, tá? Ah, não sei, desculpa. Só se eu tô fora, então, poxa. Tá escrito que é às 9. Peraí. Dia 6/7, 9 horas. É verdade, 9 horas. Ela tá certo. Tá, então é o seguinte, pessoal, eu vou continuar a gravar essa aula porque eu quero explicar as outras questões para vocês. Eu vou fazer a questão 31, 32 e 33, tá? Beleza? Então, a partir daí, depois vocês vão fazer a 34, 35, 36 e 37 e 38 como tarefinha. E daí, por favor, tem os exercícios propostos, tá? Vão mexendo nos exercícios, vão tentando fazer, tá? Onde que tem essa comprimento de circunferência. Olha só, lá a 65, ó. A questão 65, ele já fala do ângulo central, tal, lá na página 216. Então, eu preciso que vocês estejam fazendo isso, tá? Então, é o seguinte, pessoal. Quem não escreveu o nome no chat, escreva. E eu vou continuar a aula, tá? Então, eu vou continuar a aula, vou explicar mais um pouquinho. Eu também tenho aula daqui a pouco. Opa! Eu tenho aula com o 8º ano. Então, eu vou continuar essa aula, tá? E a partir daí a gente finaliza. Beleza? Gente, quem precisa ir, um abraço apertado para vocês. Cuidem-se. E até a próxima aula, tá bom? Sexta-feira vocês têm aula de exercícios. Um abraço para vocês. Então, agora nós vamos fazer a outra questão. Deixa eu pegar uma outra questão aqui. Aqui. A questão número 31. Questão número 31. Só deixa eu dar uma arrumadinha nela aqui. Toque, toque. 31. Questão 31. Aqui está. Toque. E aí. Questão 31 é essa aqui, ó. Olha só que interessante a questão 31. Questão 31, ele fala duas coisas para vocês. Ele fala assim, ó, considere as circunferências. Uau, duas circunferências. Uma inscrita e outra circunscrita num quadrado. Gente, fazer na mão vai ficar um pouco feio, tá? Ó. Circunferência de fora. E eu vou desenhar um quadrado nela. Ó, isso aqui é um quadrado. Finge que é um quadrado. Ó, quadrado. E agora eu vou desenhar uma circunferência dentro. É exatamente isso aqui que ele está dizendo. Beleza? Tá, deixa eu tentar fazer mais bonito aqui, que eu só vou fazer uma configuração aqui no meu computador. Deixa eu ver... Tinta em forma. Beleza, agora sim. Vamos fazer uma circunferência aqui fora. Aí, vamos fazer um quadrado nela. Isso aqui é ótimo, melhorou, né? E vamos fazer uma circunferência aqui dentro, ó. Deixa eu pegar aqui, esse aqui é uma circunferência aqui dentro. Agora uma circunferência tem que tangenciar. Aí, pronto. Tá, ficou mais ou menos, tá bom, ó, pronto. Aí está. Joia. Essa é a configuração que ele te deu.
Agora ele fala que o lado do quadrado é 10 raiz de 2. O lado do quadrado, o verde, 10 raiz de 2. Qual é o comprimento de cada uma das circunferências? Então, nós precisamos achar aqui os dois raios. E daí você tem que lembrar as relações que nós vimos nas últimas aulas sobre quadrado inscrito e circunscrito numa circunferência. Então, perceba, o primeiro raio verde, se a gente colocar o centro da circunferência aqui, ó, só desenhar. Só desenhar. Esse é o raio. Ou seja, o raio é a metade do lado, não é verdade? O raio é a metade do lado da circunferência, do quadrado, ok? O lado do quadrado é a metade, a metade do lado do quadrado é o raio da circunferência. Então, agora, a partir do primeiro raio, o raio 1, ele é a metade do lado do quadrado, ou seja, 5 raiz de 2. Esse é o primeiro raio. Agora eu já quero achar o segundo raio. Então, o segundo raio, sabe o que eu vou fazer? Eu vou apagar essa parte aqui, ó, só para não confundi-los. Ó, toque, toque. E eu vou tentar localizar o raio dela. O raio da circunferência maior, ó, vai apontar para cá e vai apontar para cá, ó. Só você apontar para o lado certo, ó. Esse é o raio 2. Perceberam? E o que o raio ou o diâmetro dessa circunferência azul tem a ver com o quadrado verde? Exatamente isso. Ele vai ser a metade da diagonal do quadrado. Então, aqui eu já posso escrever que o raio 2 é a diagonal do quadrado dividido por 2. Perceberam isso daí? Conseguiram enxergar? Bem, professor, não consegui. Então, daí você tem que fazer triângulo retângulo, ó. Você coloca 10 raiz de 2 aqui, 10 raiz de 2 aqui, e olha o ângulo de 90 graus aqui, ó, escondido, ó, no quadrado. Aplica Pitágoras, você vai chegar no mesmo resultado, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Qual é o lado do quadrado? L raiz de 2. Então, a diagonal do quadrado é 10 raiz de 2 vezes 2, porque a diagonal do quadrado é L raiz de 2, tudo bem? Então, aqui a diagonal do quadrado é igual a raiz de 2 vezes raiz de 2, dá raiz quadrada de 4, que dá 2. 2 vezes 10, 20. Essa é a diagonal do quadrado. Logo, aqui embaixo, o raio 2 é a metade, ou seja, 10. Agora ficou fácil, não ficou? Agora fica fácil você determinar o comprimento de cada uma das circunferências. Então, a partir daqui, nós escrevemos comprimento 1 é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Ou seja, o comprimento 1 é igual a 10 raiz de 2π. Pronto. Agora, aqui, o segundo, raio 2, vai ser o comprimento 2. 2 vezes π vezes o raio, e corre para o braço, comprimento 2, 20π. Maravilhoso? Aqui estão as respostas. Joia? Show de bola. Próxima questão. Questão número 32. Gente, eu vou ter que parar antes do tempo, porque eu tenho aula com o pessoal do pessoal do 8º ano. Eu vou ter que abrir a sala para eles, tá? Então, a questão 32 é só fazer a conversão de graus para radiano, e a questão 33 é só fazer o comprimento do arco da circunferência. Qualquer coisa, eu vou acrescentar a essa nossa aula uma pequena parte, tá? Então, a partir daí, a gente pode tirar as dúvidas a partir disso, tá? Então, eu vou fazer um complemento dessa aula, tudo bem? O Pierre tá aí? O Pierre tá aí? Oi, Pierre. De boa? Então, gente, eu paro por aqui. Um grande abraço para vocês, que agora eu estou entrando na sala do 8º ano. Um abraço. Tchau, tchau.